Oi, minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso episódio 8 do livro Novos Frutos da Camila Vieira. Que jornada linda nós temos vivido até aqui. Eu demorei um pouquinho de gravar esse vídeo, mas por um lado foi bom, porque hoje eu vou poder contar um testemunho para você do que eu vivi depois que li esse livro e comecei a praticar as coisas que a gente já tem conversado aqui. Então, já pega o seu livro. Hoje nós vamos falar da página 250, se você o tem. Se você não tem, eu vou deixar aqui também no link da descrição um link para você adquirir o seu livro, porque por mais que eu possa te ensinar aquilo que o Senhor me inspirou, me mostrou, aquilo que eu percebi do Senhor, nada se compara com você lendo o livro e tendo a transformação que é muito mais profunda do que a gente já tem conversado aqui. Então, eu vou fazer aqui a nossa oração para a gente já começar esse dia que eu tenho certeza que vai marcar as nossas vidas. Vamos orar? Feche seus olhos e leve seu pensamento a Deus. Pai, neste momento nós estamos aqui reunidas, Pai, para que possamos aprender mais um pouquinho do Senhor. Senhor, nós queremos começar dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o príncipe da paz. Tu és aquele que faz a obra em nós, Tu és o nosso oleiro. Senhor, nós estamos em Tuas mãos para sermos moldadas, para sermos parecidas com o que o Senhor desejou, planejou para cada uma de nós a cada dia. Senhor, nos sustenta na nossa jornada, nos tira do lugar, Pai, que limita a nossa visão e nos traz para perto de Ti, para o lugar secreto, que nós venhamos nos esconder na fenda da rocha que é o Senhor, que o Senhor seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, todos os dias das nossas vidas e que a nossa vida, que o nosso caminhar honre o Senhor e mostre que o Senhor é o nosso Deus. É isso que eu peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Então, vamos lá? Qual que é o tema de hoje, né? O tema desse capítulo fala: nunca será sobre você, multiplique. E eu me lembro do louvor do Ministério Zoe, que fala assim: nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. É lindo esse lindo, depois você vai lá ouvir, tá bom? Que é bem melhor na voz dela, da Tamires. Então, vamos lá, né? A gente começou a nossa jornada falando sobre tudo é colheita, a gente entendeu o que a gente estava plantando, por isso que nós estávamos tendo aqueles velhos frutos, né? Frutos de ansiedade, síndrome do pânico, de depressão, luto, tantas outras coisas. E ali, quando a gente viu as sementes que a gente estava colocando na terra, a gente tomou uma decisão: não, eu preciso mudar. E aí a gente entrou nessa jornada de conhecer, de trazer consciência e de mudança de comportamento. Sempre, claro, alinhando nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Vamos fazer a leitura? Então diz assim, João 15, do 1 ao 7, fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso aqui são palavras do próprio Jesus, deixando para mim e para você.
E eu acho interessante que toda vez quando eu estou lendo a Bíblia, eu gosto de pegar as palavras que aparecem ali e no original ver o que significa. E principalmente se aparece muitas vezes. E nesse capítulo 15 de João, nos versículos do 1 ao 7, a gente vê o verbo permanecer 11 vezes. Então, isso traz pra gente uma importância. Então, quando eu comecei a prestar atenção nisso, a gente vai ver, sempre tá conjugado de formas diferentes, mas aparece o verbo permanecer 11 vezes. Então, traz para nós a importância de permanecer. Permanecer onde? Em Jesus. Permanecer onde? Caminhando com Cristo. Permanecer onde? Na videira verdadeira. Eu e você precisamos entender que a nossa maior busca deve ser por permanecer em Jesus, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. E o fruto que a gente fizer, que a gente frutificar, esse fruto ele precisa honrar a Deus. E ele só vai ser um fruto bom se eu fizer as escolhas certas. E como eu vou fazer as escolhas certas das sementes que eu vou semear? Estando em Cristo. Então, eu e você precisamos ter isso na nossa cabeça. O mais importante, o primordial para mim e para a sua vida é o quê? Permanecer em Jesus. E aí, vamos lá começar com o devocional. E a Camila diz assim: meu processo de transformação começou com uma busca desesperada para salvar meu casamento. Mas essa foi a estratégia de Deus para atrair meu coração a um lugar de cura e transformação de caráter, para que eu me tornasse uma pessoa melhor. Assim, pude usar a minha vida como testemunho vivo, inspirando outros a viver suas próprias jornadas e transformarem a si mesmo ao acessarem o seu propósito. Aprendi que a nova semeadura não é apenas sobre a minha vida e a dos que me amam. A minha semeadura tem como fim uma multiplicação de novos frutos que fui capaz de gerar na vida de muitas outras pessoas. Viva a jornada, persevere nos dias ruins. Se não fizer isso por você, faça pelos que clamam pelos seus novos frutos, para alimentar a vida deles, para que também venham a ser transformados. Aqui eu me lembro que quando Moisés foi atraído por Deus ali por aquela sarça ardente que ardia, mas não se queimava, porque uma sarça, né, que é uma árvorezinha pequena, queimar no deserto é comum, mas uma que estava em chamas e ela não se consumia, ou seja, ela não virava cinza, isso chamou a atenção dele. E aí ele foi atraído para aquele lugar onde Deus encontrou e falou para ele que ele ia libertar o povo. Por quê? Porque Deus tinha ouvido o clamor das pessoas que estavam ali no Egito sofrendo, do povo de Deus que estava lá. E olha só que interessante, a primeira resposta dele foi: não, eu não sei. E aí a gente vê momentos em que ele diz assim: não, manda meu irmão Arão. Mas Deus tinha um negócio com ele. E aí a Camila fala que a dor dela, aquilo que foi a sarça ardente, que chamou a atenção, que Deus usou para chamar a atenção dela, foi o casamento dela. Foi o pedido de divórcio. E ali ela entrou numa jornada para ela conhecer quem era aquela mulher que ela tinha se tornado. E ali no meio desse processo ela foi tendo o seu caráter transformado, começou a fazer novas sementes, começou a obedecer aquilo que Deus tinha direcionado para ela. E hoje uma multidão de mulheres e de homens também tem a sua vida transformada ao redor do mundo por causa da resposta certa que ela deu à sarça ardente que Deus usou para chamar a atenção dela. E olha que interessante, assim é na minha vida e na sua vida. Aquilo que a gente passa, a dor, o deserto, o problema, a sarça ardente que Deus usa para chamar a nossa atenção para Ele, ela não é sobre nós, não é apenas sobre nós, não é só por quem nos ama, por quem a gente ama,
né? E aí ela fala-nos um convite, olha, viva a sua jornada. Se não for por você, porque tem horas que a gente não consegue fazer alguma coisa por a gente. Eu vou dar um exemplo. Quando em 2024 a minha amiga falou pra mim, Monique, vamos pro método CIS? Aí eu falei, ai, não sei. Ela falou, Monique, mas eu não sei andar em São Paulo, eu não sei onde eu vou ficar, não sei como faz pra chegar, eu preciso de você. E aí eu falei, olha, é verdade, né? Eu vou dar um jeito e eu vou com ela. Por mim, eu não tive naquele momento o desejo de falar, não, eu vou lá. Mas para ajudar uma amiga eu fui. E eu fui tão abençoada naquele lugar que, meu Deus, eu voltei a viver depois daquele método CIS. Então, às vezes, não vai ser por nós, vai ser por quem a gente ama que a gente vai viver a nossa jornada. E ali eu entendi, compreendi, continuei a minha jornada. E hoje eu vejo os frutos dessa caminhada, dessa jornada. A Monique, você é perfeita? Não, meu amor, a gente não vai ser perfeito. Mas a gente está cada dia melhorando uma coisa. E o quanto que a gente impacta outras pessoas porque a gente viveu a nossa jornada. Isso é incrível. E aí, eu vou contar um testemunho para você desse livro aqui. Lá no primeiro capítulo, se você for lá nos primeiros episódios, eu fazia o episódio online, ao vivo. Mas o que aconteceu? Eu comecei a ficar sem voz. No meio do processo, no meio da live, a minha voz ficava rouca, tinha momentos que a voz não saía. E aí eu comecei a fazer gravado. Mas, naquele tempo, veio uma consciência tão grande do Senhor na minha vida, a questão da minha saúde, porque eu negligenciei o cuidado com a minha saúde por muito tempo. E eu fui me lembrando das consultas que eu fui, dos exames que o médico pediu, eu não fiz, dos remédios que ele passou e eu não tomei. E ali fiquei sem voz. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Tá bom, vou no médico. Fui no otorrino, fiz uma naso. E aí na naso apareceu que aqui estava muito machucado, tinha muita inflamação por causa de refluxo. Com os remédios que a médica passou, meu estômago começou a doer muito. Aí eu fui no gastro, fiz a endoscopia, deu gastrite nível moderado. E o médico falou pra mim, Monique, você precisa cuidar, porque senão vai virar uma úlcera. Por quê? O seu estômago está inteirinho inflamado. Geralmente é uma parte do estômago, o seu está inteiro e já um nível mais avançado, então você precisa cuidar. E eu fiz o tratamento direitinho. Só que, o que acontecia? A minha barriga ficava muito estufada. Eu acordava de manhã com a barriga ok, quando chegava de noite a barriga parecia que tinha 6 meses de gravidez. Eu falei, tem alguma coisa errada, mas como não tá melhorando, eu vou no médico do intestino, a Procto. Graças a Deus eu encontrei uma médica muito boa, que aí, o que eu fiz? Eu comecei, lá em meados de setembro, comecinho de setembro, eu comecei a anotar tudo que eu comia. Anotava o que eu comia e o que eu sentia. Então, quando eu cheguei pra ela, eu já fui falando, olha, doutora, eu sinto isso, isso e isso. Quando eu como esse alimento, esse outro alimento aqui, eu fico pior. E aí, ela já foi fazer uma bateria de exames. E eu achei interessante que, olha só de anotar o que eu tava comendo, eu comecei a trazer consciência. Lembra que eu digo? Consciência é o primeiro passo da mudança. E quando eu fiz isso, o que aconteceu? Eu comecei a escolher melhor as coisas que eu ia comer. E aí, percebendo aquilo que me fazia mal, eu comecei a não comer, porque eu tava me fazendo muito mal. E a Bíblia diz que se eu sei o que é bom e eu não faço, eu tô pecando. Então, eu comecei a trazer para o cuidado com o corpo os princípios bíblicos. Então, se a Bíblia tá dizendo que eu vou pecar se eu não fizer aquilo que eu sei que é bom, e aí eu falei, olha, se esse alimento me faz mal, então eu preciso ficar sem ele. Comecei a criar essa disciplina. Foi tudo perfeito? Não. Pensa, a gente às vezes porque a gente quer fazer tudo perfeito de uma vez. E quando a gente vai fazendo aos pouquinhos, tem horas que é melhor. Tem hora que você tem que fazer uma revolução, falar assim, acabou, chega, nunca mais vou fazer isso? Sim, existem esses momentos. Mas se você colocar na sua cabeça, você tem uma dificuldade muito grande, divida essa dificuldade. Então, se você não aguenta ficar sem um pão, não aguenta ficar sem um açúcar, tô falando pra você deixar isso? Não, tô falando que o que foi pra mim o mais difícil.
Quando eu comecei a tirar aos poucos, e eu fui fazendo o teste primeiro, né? Tirava esse alimento, depois colocava de volta. Os primeiros foi o leite e o trigo. Então, o que eu fiz? Não comi por 10, 15 dias. Depois voltava a comer, e aí passava mal. Tanto que em outubro eu fiquei 3 dias de cama, porque eu sentia muita dor e o intestino ruim, e aí era correndo pro banheiro toda hora. Aquele dia de rainha, sabe? E foi tenebroso. Naquele momento que eu tava ali prostrada, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso mais vir assim. Foi ali que eu tomei a decisão. Falei, olha, eu não vou comer mais. E assim eu fiz. Fui fazendo isso, encontrei um programa que me ajudou muito, né, da Isa Latuf, eu sempre falo sobre ela. E aí ela me ensinou como que eu deveria comer, quais alimentos. E aí eu passei a comer comidas de verdade, a quantidade em que era suficiente para mim. Parei de comer quando não tinha fome, porque eu tinha o hábito de ficar comendo o dia inteiro. Isso estava me trazendo muitos prejuízos para minha vida. E aí, quando eu fui mudando as sementes, eu fui me sentindo melhor. Com os exames que a médica viu, deu um pouquinho de inflamação no intestino, eu estava toda inflamada. Mas, conforme eu fui mudando a alimentação, eu fui me sentindo melhor. E aí, um mês passado, eu fiz uma tomografia. E a tomografia do abdômen total viu ali uma esteatose hepática no meu fígado. Ou seja, meu fígado tá com gordura. E aí a médica falou, mesmo que você não esteja acima do peso, você precisa de perder mais um pouquinho de peso. E eu falei, olha, de tudo que a doutora já me passou, a melhor coisa que eu fiz foi a alimentação. Ela falou, sem dúvida, a alimentação sempre é fundamental. E aí, só com essa alimentação que eu mudei, de fato, assim, com muito foco, com muita disciplina, desde dezembro até hoje, eu já emagreci 9 quilos. Eu tava muito acima do peso? Eu não tava. Eu tava num peso ali que tava ainda ok, mas eu comecei a me sentir mal. E aí eu falei assim, não, eu preciso tomar jeito, eu preciso mudar. E aí, quando a gente vai mudando os comportamentos, a gente consegue, né, ter um resultado diferente. Einstein dizia que loucura é fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Isso é insano. E quando a gente começa a fazer, ter os comportamentos novos frutos vêm. Existe um tempo, mas ele vem. E olha que foi interessante. Isso mudou tanto minha vida que eu comecei a chamar minhas amigas. Eu já tenho um grupo de amigas que estão nessa jornada, né? Algumas já participaram, já tiveram resultado também já emagreceram, se sentem melhor, curaram a sua relação com a comida e hoje tem outras vindo porque viu o nosso exemplo. Viu o resultado na gente. Então, eu tenho eu sempre falo dele, o Jerônimo Temer, eu gosto muito dele, e ele fala assim, olha, o exemplo arrasta, palavras inspiram, mas é o exemplo que arrasta. E aí, tanto que na primeira vez que eu chamei outras pessoas, teve algumas que falaram, não, eu não quero agora, não sei o que, tudo bem. Aí eu falei pra minha sogra, eu falei, Graça, fica tranquila, porque quando você fizer e você tiver resultado, elas vão vir também. E foi isso que aconteceu. Então, a gente está criando um exército de mulheres curadas. Isso para dizer para você que a transformação que Deus faz em mim e em você não pode parar na gente. A gente precisa inspirar outras pessoas, porque nunca foi sobre nós. A mesma coisa é esse canal aqui. Esse canal foi um projeto que nasceu no coração de Deus. Por quê? Porque quando eu comecei a viver a jornada, a transformação, desde muito tempo eu sempre compartilhei com as minhas amigas. Às vezes eu brinco que talvez não seja tão legal ser minha amiga, porque é todo momento, é consciência, é tomada de consciência a todo momento. E aí, é claro que eu não vou ser uma chata, eu vou ficar falando que você tem que mudar isso. Mas a gente conversando, elas mesmas vão percebendo, nossa, eu preciso mudar isso daqui. Olha, eu preciso dar atenção para isso aqui. E tudo aquilo que a gente coloca nosso tempo e nossa atenção, isso muda, a gente muda. Então, se a gente pegar esse princípio e colocar em todas as áreas da nossa vida, a gente vai conseguir transformar. Você vai fazer tudo ao mesmo tempo, vai ser muito cansativo para você. Mas se você focar primeiro no seu espírito, focar no seu caráter, buscar a Deus para que Ele mude o seu caráter,
muitas coisas já vão mudando. E se você caminhar nessa consciência que nós trabalhamos aqui esse tempo todo, você vai sempre tendo um romper, um insight, uma ficha vai caindo para que você mude cada dia mais naquilo que você precisa, para construir a vida que você precisa. E sobre construir, olha que interessante. Quando eu comecei nessa jornada, eu estudei muito sobre os alimentos e eu estudei muito sobre saúde. E aí tem um médico, André Vinícius, ele é ginecologista, ele tem um livro muito legal que quando eu comecei a ler, eu fui ler porque eu tenho SOP, né, síndrome do ovário policístico. E aí eu fui ler porque tinha um capítulo que falava sobre isso, então eu falei, vou ler tudo. E ficou muito claro pra mim ali que pra ter saúde a gente precisa fazer exercício físico. Eu fazia um dia sim, outro dia também, mas era muito esporádico, assim, não era consistente todo dia. E ele falou, olha, você precisa fazer exercício TSD, ou seja, todo santo dia. E aí eu falei, meu Deus, agora eu preciso mesmo. E aí eu comecei em janeiro a fazer exercício todo dia. E às vezes a gente fala assim, não, mas eu não consigo. Só que essa crença minha foi quebrada lá em setembro de 2024 ou 25, eu não lembro, acho que foi 24. A Camila fez um desafio conosco, né? Na verdade foi com todo mundo pelo Instagram, mas pra gente que é mentorada dela, ela falou, vocês estão convocadas, não tem mimimi. Vocês precisam fazer. Então, era 30 dias fazendo atividade todo dia. Era sem comer açúcar, comendo verdura e fruta todos os dias. E aí, era 30 dias nesse propósito. E lendo a palavra de Deus, fazendo exercícios de alma, né? Exercícios emocionais. E ali, eu fiz os 30 dias de atividade física. E eu dizia que eu não conseguia. Ali, caiu por terra. É um mimimi, é uma desculpinha, uma historinha ridícula que eu contava pra mim. E aí eu comecei a fazer, né? E aí comecei a fazer exercício todos os dias, esse ano, de novo. Agora, com mais consciência, com mais maturidade, eu falei, eu preciso. Não é uma questão de estética, não. Eu preciso. E sabe o que aconteceu? A gente vai criando massa muscular. É no treino. Então, é treinar até se tornar. Às vezes a gente sai um pouquinho da dieta, ou fica com... Teve dias que eu não tinha nada de vontade de treinar, mas mesmo assim, eu ia lá fazer o que precisava ser feito. Então, quando a gente tem consciência, quando a gente sabe o que precisa ser feito, a gente faz com mais facilidade. Porque eu falava pra mim, não tem desculpa, não adianta, não tem desculpinha. Então eu já deixava minha roupa de treino do lado do banheiro. Acordei de manhã, vou usar o banheiro, já me troco, já vou fazer meu exercício físico. Porque a gente não pode negociar o que é inegociável. Assim é com a oração, com a leitura da Bíblia, com o jejum. A gente precisa fazer as disciplinas espirituais que vão fazer o quê? Vão mudar a nós. E isso vai ser testemunho para o outro. Então hoje, se as minhas amigas conseguem ver a diferença em mim, falam, nossa, mas o que você fez? E aí eu falo, olha, eu fiz isso, entrei nessa jornada, vem comigo. E aí elas aceitam o convite, elas estão vivendo essa jornada também. E outras pessoas vão sendo também alcançadas. Então lembra, esse é um exemplo que eu estou te dando que foi na minha vida, no meu corpo, no cuidado com o meu corpo. E assim é em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Vamos continuando? Uma árvore atinge a sua maturidade quando é capaz de multiplicar seus frutos e suas sementes, gerando árvores frondosas e frutíferas. Essa é a convocação dos céus para a nossa vida hoje. E conheço um único caminho para que sejamos capazes de viver essa multiplicação de virtudes e não de dores nas vidas das pessoas. Como João 15 disse acima, apenas um relacionamento íntimo com Jesus poderemos conhecer a sua palavra, sermos cheios do Espírito Santo e produzirmos bons frutos por meio da nossa vida. Sem Jesus, sempre seremos guiados por nossa alma. Os desejos egoístas da carne sempre trarão dores, tristeza e destruição. Como costumo dizer,
sem Jesus eu não presto. Então, quando que eu e você seremos capazes de gerar frutos, de multiplicar? E aqui no começo ela fala assim, antes disso ela diz, olha, só tem a árvore, só quando ela atinge a sua maturidade é que ela é capaz de trazer frutos, né, de frutificar e também de ter sementes que vão trazer novas árvores. E só um relacionamento íntimo, trazendo para a nossa vida, um relacionamento íntimo com Jesus é que vai fazer com que a gente frutifique, a gente multiplique aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque a mesma vida plena que Deus deseja para mim, Ele deseja para você. E Ele só vai poder usar a minha vida para multiplicar isso na sua vida se eu ter um relacionamento íntimo. E aí, quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, você vai conseguir também frutificar na vida de outra pessoa. Então, veja que são muitas conexões. Cada um vai aprendendo com o outro e vai multiplicando aquilo que temos recebido do Senhor. Então eu volto sempre para essa tecla. Eu e você precisamos de um espírito firme. Nós precisamos de um espírito inabalável. E a gente vai conseguir isso quando tivermos um relacionamento íntimo com o Senhor. Você vai ter um relacionamento íntimo com o seu marido se você vê-lo só de domingo? Não. Você não vai ter um relacionamento íntimo com o seu marido se você vê-lo só de domingo. Quantas vezes no dia você se alimenta? 2, 3, 4, 5? E por que eu e você às vezes pensamos que ir à igreja só de domingo, alimentar o nosso espírito só no domingo, vai resolver nossa vida? Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer para mim e para você. É um relacionamento íntimo, profundo, para que assim Ele transforme nosso caráter. E aí tem algumas perguntas aqui pra gente refletir. Olha só. Qual dor é a sua sarça ardente? Olhe para dentro de você e veja o que é que na minha vida, qual problema que eu tô passando, qual deserto que eu tô passando, que é uma sarça ardente que Deus está usando para chamar minha atenção. Onde Deus está querendo chamar a sua atenção para você se aproximar dele e passar a ser guiado pela sua voz. Eu lembro que a Camila conta que no começo do casamento ela estava ali fazendo aquela jornada para não perder o casamento. Mas depois, quando ela teve seu caráter transformado, ela começou a buscar Deus por quem Deus era. Nesse momento foi que genuinamente as coisas começaram a mudar, a melhorar, e ela teve o seu casamento transformado. Porque é assim na minha e na sua vida. Temos um problema, aquilo tá tirando nossa paz, tá trazendo prejuízos pra gente. Quando a gente olha e fala assim, meu Deus, me ajuda. E a gente começa a buscar a Deus, muitas vezes é pelo que Ele pode fazer. Mas se nós abrirmos nosso coração, deixarmos a palavra entrar no nosso coração, a gente vai perceber que não importa o que aconteça. O mais importante é estar com Deus. O mais importante é poder ter esse relacionamento com Deus. E aí, o que vier é lucro. Mas se não vier nada, se aquele problema não for resolvido, glória a Deus, porque eu tive o meu caráter transformado. Através do que Deus está tentando chamar a sua atenção. Ao olhar para a sua vida hoje, quanto você reconhece que há um novo e mais profundo nível de relacionamento e intimidade com o Senhor que precisa ser buscado por meio de uma rotina de oração, leitura da palavra e jejum espiritual. Às vezes a gente está só no rasinho, assim, quando a gente está ali na beira-mar, vai caminhando na areia, só molha o pé. Mas existe um nível mais profundo. E ali a gente vai, quando vai entrando no mar, aí vai subindo um pouquinho a água para a canela, depois está no joelho, daqui a pouco sobe para a coxa, aí vem na barriga. E quanto mais a gente vai se relacionando com Deus, mais a gente vai mergulhando nele. E aí até aquele momento que a gente mergulhar de fato a águas mais profundas. E aqui, pensa,
Aqui entenda, eu não tô falando sobre banho de mar. Eu tô falando sobre mergulhar no Espírito Santo. Então, mergulhar em Deus. É sobre buscar cada dia mais. O que eu posso fazer? Quando eu comecei a fazer jejum, né, de novo, porque eu fiquei muito tempo sem fazer, e aí eu, nossa, tem outras religiões que a pessoa fica um mês de jejum. E eu, que me falo que eu sou filha de Deus, nunca mais fiz um jejum na minha vida. Eu falei, não, eu preciso melhorar. E aí eu comecei a fazer o jejum. E aquilo foi um descortinar na minha vida, né? E aí, tá, ok, tô fazendo jejum. Mas o que eu posso fazer a mais? Será que eu posso orar de madrugada? E aí o Senhor ia me acordando de madrugada, eu levantava para orar, para ler a palavra. Então, tô falando isso para você achar, é Monique, hora de madrugada. Não, não é isso. Mas é para inspirar você, para você olhar na sua rotina, para você perceber aonde que você pode colocar mais foco, mais atenção para ter um relacionamento mais íntimo com Deus. De repente, colocar louvores dentro da sua casa, então tá ali durante o dia, tá ouvindo louvor, tá ouvindo pregação. Vai deitar, antes de deitar, lê a Bíblia um pouquinho. Acordou? Ora, lê a Bíblia mais um pouquinho. Encaixe na sua rotina. Às vezes não dá tempo aqui em casa de ser de manhã cedinho, mas um momento assim de tarde, onde não tem ninguém em casa ou meu filho tá dormindo, é o momento que eu vou ali, dobro meus joelhos, oro. E o quanto que Deus fala comigo. Monique, eu tenho um problema no joelho, não posso ajoelhar. Faça sentado, faça em pé, faça andando pela sua casa. O importante é que você faça, para que você desenvolva essa intimidade com Deus, porque você só vai ser realmente transformado seu caráter quando você tiver esse relacionamento íntimo com Deus. Essa pergunta é muito boa. Quanto você está decidida a dedicar mais tempo e atenção nessa busca? Às vezes você pode estar aqui sabendo agora que você precisa, mas e se não arder o seu coração? Se você não falar assim, não, eu preciso, igual eu falei ali, não, eu preciso melhorar. Quanto você está decidido? E aí eu me lembro que às vezes eu tava assim, sem vontade também, mas eu falei, eu preciso porque eu tenho um objetivo, eu quero viver essa vida aqui em Deus. E lá, eu acredito que deve ter tido um dia aqui que a gente escreveu o que a gente queria viver nas áreas da nossa vida, a nossa visão positiva de futuro. E ali eu coloquei uma foto de uma mulher buscando a Deus. Eu falei, é desse jeito aqui que eu quero buscar. Então eu preciso todo dia me alinhar para viver aquilo que eu sonhei. E eu só vou viver aquilo que eu sonhei se hoje, a cada dia, eu ir lá tomar a decisão e fazer aquilo que precisa ser feito. Mais uma pergunta, e última também. Em muitos dias, o desafio pode parecer grande, mas se você permanecer nesse lugar de busca e obediência, a recompensa virá. E ela será única. Ela encherá a sua vida com o que só um Pai bondoso, que também é Deus Todo-Poderoso, pode fazer por um filho amado, você. Então, aqui, na verdade, é uma exortação para que, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando estiver cansada, mesmo sentindo dor, mesmo querendo parar, não desista. Continue. Por quê? Se eu e você continuarmos no tempo certo, nós receberemos a nossa recompensa. E isso está escrito em Gálatas 6:9, está escrito assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Nós vamos colher se não desanimarmos. É como o Paulo Vieira sempre diz, olha, quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. E aí eu coloquei esse drive na minha cabeça. Eu coloquei isso, falei assim, isso precisa entrar aqui na minha cabeça. Então toda vez quando tava pensando em desistir, quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Eu sou dos que vão até o fim. Eu não paro no meio do caminho. Eu comecei a repetir isso pra mim até que isso seja uma verdade. Lembra? É o treinar até se tornar. Eu falar e eu ter a consciência, nem que precise escrever por toda a casa. Colocar bilhetes, quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Nem que precise fazer isso, mas de tanto a gente ver, vai entrar por osmose. Eu brinco que é por osmose, né? Tanto bate até que fura, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, uma hora vai,
mas a gente precisa ter esse relacionamento com Deus. E aí, esse mesmo princípio você pode aplicar para tudo na sua vida. E você vai ver o quanto que você vai mudar a sua vida. Então, tem algumas ações para a gente colocar em prática. Elabore uma agenda de segunda a sexta-feira, separando um tempo diário para a leitura da palavra de Deus, para ouvir louvores e ministração para orar. É igual eu falei aqui, ó, tá limpando a casa? Põe um louvor, põe uma pregação para você ler, para você ouvir. Põe um audiobook de uma coisa que vai edificar você e fale da palavra do Senhor, homens sérios que levam a sério a palavra do Senhor. Então, você pode fazer isso. Outra coisa, convide uma pessoa especial para compartilhar essa jornada com você. Juntos poderão se apoiar, manter o foco e celebrar cada etapa dessa caminhada. E aqui, a gente vai criando o nosso ecossistema. A gente vai criando as pessoas, trazendo as pessoas que a gente ama para essa jornada. E aí, é interessante que tem uma amiga que ela vive essa jornada comigo desde o começo, e aí, através desse livro, o casamento dela foi transformado. São tantos testemunhos de que quando você tem a consciência, você tem o conhecimento certo, aquilo entra no seu coração, te trazendo consciência e tomada de decisão. E você começa a caminhar fazendo aquilo que precisa ser feito, as coisas serão transformadas. Então, às vezes, a gente fica assim, meu marido que precisa mudar. Mas, se a gente muda, o nosso mundo muda. Então, essa minha amiga, ela teve o casamento transformado, porque ela entendeu o porquê que ela tratava mal o marido dela. E na hora que ela entendeu, ela deu um significado correto. Ela falou, olha, isso aqui eu preciso perdoar quem me feriu lá atrás, mas eu preciso cuidar do meu marido. Eu preciso dar amor pro meu marido. O marido dela tá na jornada? Não, quem tá é ela. Então ela foi mudando. E o casamento dela foi transformado. E ela fala, amor, o meu casamento é outro. Depois daquele dia, ela fala que foi um processo, né, de uns 2, 3 meses, mas quando chegou no livro, quando ela viu, que os olhos dela se abriram, ela falou, meu Deus. E aí mudou a vida dela. Então, a gente precisa de ter uma amiga na nossa jornada. Então, por isso que eu sempre digo aqui, olha, se fez sentido pra você esse vídeo, compartilha com uma amiga, porque assim vocês conseguem ir se ajudando uma a outra. Na hora que pensar, nossa, eu tô esmorecendo, a outra vem e fala, não, você lembra que você falou que você ia viver? Vamos, cadê? Você disse que ia fazer esse projeto aqui, como é que tá? A gente precisa criar isso, é como se fosse um mecanismo pra gente não parar no meio da jornada. Porque se eu tô na jornada e eu tô influenciando outras pessoas, eu não posso parar. Eu preciso continuar. E aí a gente vai ajudando uma a outra em todos esses sentidos. Uma outra coisa, ela deixa aqui pra nós assim, ó. Quando Deus pedir pra você abrir a sua boca e compartilhar o que Ele tem feito na sua vida, obedeça. Mesmo estando no processo de transformação do seu caráter e dos seus resultados, fale. Ele completará a obra enquanto você obedece. Isso tem sido real na minha vida. Porque tem horas que Deus manda a gente fazer alguma coisa e a gente fala, mas eu não tô pronta. Foi assim quando eu comecei esse canal. Lá no primeiro vídeo que eu soltei agora em 2025, em junho, eu falei, eu só soltei. Porque tava assim, Deus falando pra mim, olha, fala, abre a tua boca, abre a tua boca. E a gente começa a pensar assim, mas eu não tô pronta, eu não resolvi tudo ainda. Mas não é sobre isso, porque quando a gente já tá, Deus já fez algo na nossa vida, a gente precisa compartilhar isso com outra pessoa que tá sofrendo. E aí ontem eu conversava com uma amiga e falei assim, olha, você já ouviu o testemunho da pastora Thalita Pereira? Tá aqui na internet, chama Você Vai Dar Conta. Você já assistiu? Ela falou, não. Eu falei, menina, é tão bom, é muito abençoado. E aí eu compartilhei com ela. Eu falei assim, olha, eu gosto de ver o testemunho das pessoas porque a gente pensa que só a gente sofre, porque a gente tá só no nosso mundinho, né? Hoje em dia a gente mal conhece o nosso vizinho, então cada um com seus problemas. E aí o que acontece? Quando isso acontece, a gente se fecha, a gente pensa que só a gente tem problema. E aí quando a gente começa a ver, todo mundo tem problema,
Mas a diferença tá o quê? O que você faz com o seu problema? Você pode se render à sua dor e sofrer para sempre, nunca mais querer levantar, sair de casa por causa daquela dor, ou você pode falar assim, não, tudo bem, existe essa dor aqui, mas eu vou entregar essa dor para Deus, eu vou me levantar, eu não vou desistir de viver e mais ainda, eu vou usar isso, eu vou falar para as pessoas o que Deus fez, eu vou falar para as pessoas o que eu superei, e isso se torna o nosso propósito. É igual eu volto a dizer, esse canal aqui não é por causa de mim, é por causa de você. Foi por amor a você que Deus mandou eu fazer isso daqui. Para que você entenda, compreenda, veja que há solução para você também. Eu costumo dizer que eu não sou um alecrim dourado. Eu não sou. Deus não me ama mais. Não, Ele ama eu e você igual. Mas com o que Ele já fez na minha vida, pode ser usado para ajudar você. E eu tenho recebido testemunhos de pessoas dizendo, olha, aquele vídeo falou comigo. Nossa, essa mensagem falou no meu coração. E aí, isso é pra mim? Não, é pra Deus, porque quem faz é Deus. Lembra? A gente volta pro começo do capítulo. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Quando Deus mandar você compartilhar, compartilhe. E aí eu até comentava nessa semana com uma pessoa que quando ela falou, nossa, Monique, mas você fala disso e você não chora. E eu chorei o tempo todo. Eu falei assim, olha, no começo, eu também não conseguia falar. Depois, eu conseguia falar chorando. Depois, eu comecei a não chorar enquanto falava. Depois, quando eu fui falando, eu fui vendo Deus curar as pessoas. E por mais que eu tivesse vergonha, e ainda tenho, porque tem muitas coisas que eu compartilho aqui com vocês que eu não me orgulho. É uma vergonha pra mim, das coisas que eu fiz, da negligência que eu fiz, das coisas que eu escondi. Isso é vergonhoso pra mim. Mas quando eu falo isso me traz pro lugar de que eu preciso de treinar a humildade. Eu preciso trazer essa auto-humilhação pra mim. Porque o que cura o orgulho não é a humilhação dos outros. Não é o que as pessoas dizem por aí, os humilhados serão exaltados. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o quê? Que aquele que se humilha, ele se será exaltado. Então, tudo isso é um descortinar na minha vida. É um momento de auto-humilhação para que eu lembre de que não é por mim. Porque eu, sem Jesus, eu realmente não presto. Mas com Jesus na minha vida, Ele foi transformando. Com esse relacionamento íntimo, Ele foi transformando o meu caráter. Com o caráter transformado, os meus comportamentos foram transformados. E aí, com comportamentos diferentes, novos frutos, novas sementes estavam sendo plantadas para no tempo certo frutos virem. E aí agora poder compartilhar com as pessoas. Então lembra, nunca é sobre nós, mas é o que Deus quer fazer através de nós. Amém? Vamos fazer a nossa oração para a gente já encerrar. E aí lembra, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. O que foi para você essa jornada? Eu tenho certeza que se você der ouvidos, se você fizer o que a gente conversou aqui, sua vida também vai ser transformada. E aí chama as suas amigas para que elas também sejam transformadas. Senhor, obrigada pela transformação que tem realizado em nossa vida. Sei que ainda não estamos prontas e peço perdão pelos nossos erros recorrentes, pelo que ainda não foi transformado em nós. Sabemos que não fomos chamados apenas para ser abençoados, mas para multiplicar essa bênção na vida de outras pessoas. Queremos que a nossa vida inspire outras pessoas a buscarem um caminho de verdade e de arrependimento, de busca por humildade e santidade, e principalmente por ser guiadas pelo Espírito Santo. Ajude-nos a identificar e responder ao teu chamado, e tenhamos coragem de obedecer a tuas ordens, para assim vivermos o nosso propósito e agradar a ti.
Guarda nosso coração do orgulho, da vaidade e da necessidade de aprovação de homens. Faz com que sejamos resistentes diante das distrações, para que não percamos aquilo que com tanto esforço começamos a construir em Ti. Que nossa vida seja um testemunho vivo do poder e da Tua graça. Que sejamos multiplicadores da Tua verdade, que salva e cura, espalhando amor e esperança por onde passarmos. Em nome de Jesus, amém. E aí eu deixo para você aqui no final, João 15:4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Então, que nós permaneçamos em Jesus. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.